A propósito, quem não leu as Confissões de Santo Agostinho tem a obrigação moral de ler. Porque Santo Agostinho é base. É um livro? As Confissões dele é um livro que ele formam escreve um livro. sobre a vida inteira dele. Imagina ele hoje vendo todas as maravilhas que nós conseguimos criar. Hoje, Você acha que não? eu tenho um pouco de dúvida das maravilhas de hoje. Ah, não fala isso, padre. A gente vive muito melhor hoje do que na época de Santo Agostinho. Mas a gente vive muito mais falsamente do que na época de Santo Não, Agostinho. tá. Infelizmente, é um dos males. Tudo é muito que- artificial hoje em dia, né, Rodrigo? Não, mas nós vivemos em época de abundância. Infelizmente, Concordo. Abundância é pra não- quem? a gente não soube lidar com isso daí. O problema é que a gente não soube lidar com tanto conhecimento. Tá, e a abundância é pra quem? Quando você fala, nós vivemos numa época de grande abundância. Pra todos. Não, É pra todos, não padre. é pra todos. Eu até entendo que você Não vai falar chega pra que, todo mundo. que algumas pessoas passam fome e tudo, mas em Não, séculos... quando eu falo de abundância, eu não penso em comida. Não? Nem todo mundo tem fome e sede de comida, não, Você Rodrigo. pensa em quê? Eu falo da ignorância. Eu falo de ter a capacidade de compreender as coisas como o autor sagrado do Gênesis coloca na criação: crescei-vos e multiplicai-vos. E a ignorância humana acha que o autor sagrado está falando de fazer sexo e produzir filho. Deus acabou de entregar a criação na mão do homem e da mulher e disse: crescei-vos. Ou seja, amadureça, aprenda mais sobre isso e multiplique o conhecimento. Deus não está falando para ninguém fazer sexo e sair multiplicando. Ele está falando do conhecimento, daquilo que foi absorvido na criação. Crescei-vos, amadurecei tudo aquilo que foi dado a vocês e multiplique a obra da criação. Nós somos a continuidade da obra da criação. Por que não foi direto nessa ordem, então? Pois é, Ele foi, o autor sabe- sagrado é que quis rebuscar. Ah, entendi. Não mistura as coisas. Senão porque daqui a pouco a gente... eu acho que crescei-vos e multiplicai-vos é bom fazer filho. Tanto é que hoje eu me arrependo de ter só 3. Eu queria Não. ter 8. E olha isso aqui. Adota. Dá Não, tempo? não dá mais, Aí a não dá texto. mais, E a não dá texto mais. na tampa. Não dá. Cara, é assim... Fica muito complexo mesmo, porque, olha aqui, essa frase pra mim ela é extremamente direta. É. E vamos... Eu sou a média Tanto que da os grande maioria das muçulmanos, pessoas. os Você entendeu? Eu não tô muçulmanos, muito os acima, mas judeus também não tô levam muito ela à abaixo. risca. Não, o ter filhos em abundância não é necessariamente por conta desse versículo bíblico. Não? Não. É porque quando a promessa feita a Abraão de que a sua geração seria tão numerosa quanto os céus foi dada como uma linhagem espiritual, nós entendemos que ao homem cabe dar filhos para Deus. Então nós procriamos justamente para poder povoar essa terra que Deus construiu e nos deu. Então nós povoamos aquilo que Deus fez e disse que era bom. E compete ao homem e à mulher, por isso que existem as instituições dos casamentos, né? As instituições matrimoniais e patrimoniais. Já falamos sobre isso em outro podcast. Deus criou o céu e a terra. E eis que a terra estava sem forma, ou seja, caótica. Porque tudo que não possui forma, tudo que não possui ordem, tudo que não possui unicidade, está no caos, é caótico. Então, no princípio, Deus criou a terra. E eis que a terra não tinha forma, estava caótica. E agora vai surgir uma segunda pessoa, um segundo elemento, um segundo sujeito. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A água, que na linguagem bíblica significa elemento de transmutação, mudança. Mudança. Daí o batismo. Daí o batismo. Passar pelas Daí águas. atravessar as águas, romper o rio, romper o mar vermelho, romper as águas da vida. E se elas quiserem te sufocar, afundar. segura na mão de Deus e vai. Porque a água da vida não mais é do que o excesso de ego. Por que Pedro afunda quando está saindo do barco? Porque ele começa a olhar para si mesmo. Porque ele olha para ele. Mas quem chamou Pedro? Foi Jesus. Jesus. Manda que eu vá ao teu encontro. E Jesus fala, vem. Enquanto Quem os chamou olhos foi a dele voz de estavam Jesus. fixos, Enquanto ele olhou para Jesus, ele andou sobre a água. Quando ele olhou para si mesmo, ele teve medo. Por quê? Olhou para o ego. O chamado é de Deus, não é nosso. A resposta é nossa. Eu escolho se eu olho para Deus ou se eu afundo.